Eu continuo a falar com vocês hoje nesta aula sobre o direito de propriedade, agora numa ótica muito importante que diz respeito às relações de vizinhança. Os chamados direitos de vizinhança são um tema também fundamental no exercício da propriedade e da posse, uma vez que lida com a convivência entre proprietários e possuidores de imóveis próximos entre si. Então veja só, quais são as regras fundamentais desse tema? São regras que vão procurar, no primeiro momento, prevenir conflitos entre vizinhos e, no segundo momento, solucionar esses conflitos quando já instalados. E veja um dado importante: algumas dessas regras vão se referir ao proprietário de um modo prioritário. Por exemplo, quando há necessidade de certas condutas que são próprias de quem é dono. Outras regras serão gerais, tanto a proprietários quanto a possuidores. Então isso fará com que sejam regras aplicadas também ao locatário, ao comodatário, aquele que é o mero possuidor do imóvel e não seu dono. De um modo geral, portanto, são regras que vão estabelecer direitos e deveres. E vejam, aqui aparece uma figura que já foi estudada por vocês lá no direito das obrigações, que é a chamada obrigação propter rem. Está lembrado? A obrigação propter rem é uma obrigação muito peculiar, porque não provém das fontes obrigacionais tradicionais. Ela não provém de um contrato, de um ato ilícito, de um ato unilateral e nem diretamente da lei. Ela brota, ela nasce de uma relação do devedor com um bem determinado. Daí a expressão obrigação propter rem, própria da coisa, própria do bem, que decorre dessa relação de direito real ou de posse com determinado imóvel. É, por exemplo, a obrigação que os dois vizinhos terão de conservar o muro comum, de participar de maneira proporcional das despesas dessa conservação. Eu vou comentar mais adiante quando há necessidade de fazer um muro, uma cerca, uma divisa qualquer, estabelecer essa divisa, os dois precisam participar das despesas dessa iniciativa. Não é algo que ele está tomando a iniciativa, ele assume sozinho o ônus. Não, o bônus será dos dois. Daí a lei permitir que o vizinho que tome a frente, ele possa constranger o outro a participar dessa construção. Então veja que nesse caso, a obrigação de fazer o muro e a obrigação de conservá-lo é uma obrigação propter rem. Todo aquele que se encontrar na condição de vizinho, naturalmente se submete a essas obrigações. Para a gente ilustrar um pouco melhor essa modalidade obrigacional, é importante lembrar lá daqueles exemplos clássicos, IPTU, taxa condominial, estão lembrados? Pense você que alguém estava morando no apartamento e deixou sem pagar algumas taxas condominiais. E esse alguém acaba passando o apartamento para outra pessoa. Alguém recebe por herança, ou alguém recebe mesmo por uma transferência, por ato inter vivos. E aí esse imóvel está cheio de pendências de condomínio. Quem terá que arcar naquele momento com essas taxas pendentes, No primeiro momento será o próprio novo morador, será aquele que adquiriu essa propriedade. Então veja, se eu estou comprando apartamento e ele tem as pendências de IPTU, de taxa condominial, eu devo assumi-las, porque a obrigação cabe a mim naquele momento, e depois procurar um ressarcimento, me voltando contra o verdadeiro devedor dessas obrigações. É a prova de que a obrigação está presa ao bem e não presa à pessoa do devedor. Todo aquele que se encontrar nessa condição de proprietário ou possuidor estará submetido a essa obrigação. Por isso, isso vai ser a tônica, a regra das obrigações que orientam as relações de vizinhança, beleza? E aí, só para enfatizar,
Qual é o propósito dessas regras? O primeiro propósito é prevenir conflitos. Nós sabemos que a relação de vizinhança é potencialmente conturbada, porque lida com interesses, lida com privacidade, lida com eventuais excessos. Eu comentava com vocês em algumas aulas que, por exemplo, há pessoas, claro, de uma condição financeira melhor, que optam por comprar as propriedades vizinhas para não ter vizinho. E aí sai comprando o terreno do lado, o imóvel do outro, quando na verdade o propósito é haver um isolamento completo, né? Quando não dá para fazer isso, para sair comprando, porque nem todo mundo topa vender, essas pessoas acabam propondo contratos de obrigação de não fazer. Por exemplo, eu tenho um vizinho cujo terreno está limpo, não tem nenhuma edificação, e eu não quero que ele faça uma construção ali. Eu faço um contrato de obrigação de não fazer. A gente vai aprender mais no futuro que aqui se fala em servidão de não fazer. Eu faço um contrato pelo qual ele se compromete comigo a não fazer qualquer construção, e aí, não tendo edificação, não haverá alguém morando do meu lado. Essa é a ideia. Correto? Daí porque se trata aqui de uma tentativa de afastar o que de fato é um elemento de problema, a vizinhança. Então, no primeiro momento é para evitar o conflito. No segundo momento, essas regras procuram pacificar os conflitos, procuram solucionar os conflitos já instalados, ou na base de indenização, ou na base de cessação da atividade perturbadora, ou na base de limitação dessa conduta perturbadora a padrões de tolerância. Eu comento agora com você sobre isso. O primeiro dado importante nas relações de vizinhança é o chamado uso anormal da propriedade. A propriedade deve ser usada de modo razoável, em respeito ao vizinho, em respeito àqueles que estão próximos a mim, numa condição de morador, numa condição de usuário de um imóvel. Há aquela ideia de que a propriedade é minha, eu faço o que eu bem entendo. Você sabia que não é tudo que se pode fazer com o próprio bem? Diz o Código Civil, estão vedadas as condutas de uso do bem que não sejam razoáveis, que não tragam benefício algum, nem para o seu titular. Há uma brincadeira assim que a gente ouve muito falar, o bem é meu, taco fogo nele, eu faço o que eu bem entender. Não é bem assim. Na verdade, aquele que, por exemplo, incendiar o próprio imóvel para provar que é o dono absoluto e faz o que bem entender, poderá se submeter a punições legais, porque está contrariando o uso regular desse bem. E aí que a gente vai tocar no assunto agora do chamado uso anormal da propriedade. Primeiro dado, a propriedade não é mais considerada um direito absoluto. Lá no passado foi o direito sagrado, inerente à condição do homem. John Locke era um dos defensores luministas dessa ideia, de que a propriedade é um direito natural, fundamental. Ela é fundamental, ela está consagrada na Constituição de 88 como direito fundamental da pessoa humana, mas não na ideia de um direito absoluto, que se sobrepõe a tudo, que pode ser exercido a bel prazer do seu titular. Não. É bom lembrar, o traço marcante da propriedade hoje é a sua função social. O bem deve cumprir não apenas uma finalidade de interesse do próprio dono, mas também de voltar-se a um benefício para a coletividade. É com base nessa função social, por exemplo, que apareceram aquelas ideias que nós já comentamos, de desapropriação, de uso capião. Como assim tomar o bem de outro? Ora, porque esse outro não está cumprindo a função social daquele bem. Deixou o bem abandonado, deixou o bem sem atender a coletividade, merece perdê-lo. Essa é hoje a lógica aplicada no direito civil brasileiro. Bom, o contrário disso, quando não se respeita a relação com o outro, quando não se atende à função social da propriedade, é o uso anormal da propriedade. E esse uso anormal vai se verificar na prática de 3 tipos de atos possíveis: os atos ilegais, os atos abusivos ou os atos lesivos. Atenção,
O que vai no primeiro momento diferenciar uns dos outros é a sua origem. Como assim? Atos que podem vir de qualquer um, até de quem não é vizinho, e atos que só serão qualificados aqui na nossa temática como sendo de vizinhança. Também se leva em conta o impacto que isso vai causar no interesse do vizinho. Explico melhor. Os atos ilegais são aqueles atos ofensivos ao vizinho, mas que não estão necessariamente vinculados à condição de vizinho. Podem ser atos praticados, por exemplo, por um terceiro, por alguém que não está na relação de vizinhança, que está lá passando pela rua e que de um modo doloso ou culposo acaba trazendo um prejuízo. Eu estou lá na minha casa, bem feliz, de repente alguém joga um elemento tóxico no meu terreno, ou alguém ateia fogo no meu imóvel. Veja só, não necessariamente o ateamento de fogo provém do vizinho. Pode ser uma conduta agressiva, violenta de um terceiro, de um transeunte, de quem estava passando pela rua. Por isso, veja, o ato ilegal é um ato nocivo, porém não obrigatoriamente derivado de uma conduta de vizinho, não necessariamente originado de um vizinho. Já o ato abusivo, sim, na verdade o ato abusivo é o ato anormal de propriedade mais recorrente. É aquele ato em que o autor se encontra na condição de vizinho, portanto é um ato que vai partir de um vizinho sempre. Esse vizinho está até cumprindo ou atendendo ao direito que é dele. Ele está exercendo o direito pessoal, o direito próprio, mas ele se excede, ele exagera, ele passa do ponto, ele traz um excesso que acaba prejudicando a vizinhança. Qual fato lhe vem à mente agora de modo imediato? Barulho excessivo. Barulho provocado por som, provocado por música, provocado por animais. Cada vez mais é recorrente na jurisprudência a situação de perturbação do sossego do vizinho por animais, né? Cachorro, gato, aves. Então veja, por que é um ato abusivo? Porque ele será derivado de um vizinho, necessariamente, de um vizinho que está simplesmente usufruindo do direito pessoal, mas que ele extrapola, que ele exagera. Barulho excessivo é o exemplo mais ilustrativo. Próxima categoria, o ato lesivo. O ato lesivo é o menos ofensivo, é o menos errado da história, porque é um ato praticado nos limites da lei, é um ato que não extrapola o que se pretendia, a pessoa está rigorosamente na atividade planejada, é um ato, muitas vezes, autorizado pelo Estado, o poder público deu um alvará de funcionamento, por exemplo, mas que ainda assim traz perturbação. Pense você numa fábrica trabalhando no local adequado, autorizado, em horários regulares, com uma atividade toda monitorada dentro do que se esperava, está tudo certo, não há nenhuma irregularidade. Porém, ele emite fuligem na sua produção, isso é inevitável, e a fuligem acaba sujando todo o terreno ali da vizinhança. É um ato lesivo, um ato que veio de vizinho, mas um ato que é direito daquele titular e que nem abusivo ele é um ato regular, mas de consequência danosa. Pois bem, diante dessa categorização, o que fazer com o vizinho barulhento, com o vizinho que perturba, com o vizinho que extrapola? Aí vem lá as chamadas medidas de solução que a lei vai oferecer. No primeiro momento, a chamada medida mais sensata, mais razoável, é a adequação dessas atividades a parâmetros de razoabilidade. A adequação ao horário correto, a adequação a uma intensidade adequada, uma intensidade devida. Por exemplo, isso é muito comum no caso de barulho produzido por bares, por restaurantes, que eventualmente seja numa zona urbana, ou melhor, uma zona residencial, né? Então, geralmente se propõe lá, o vizinho incomodado entra na justiça, o juiz propõe que haja uma adequação da atividade a horários e intensidades corretas. Então vamos lá, funcionar o som só até 10 horas da noite. Essa é a primeira tentativa.
não surtindo efeito, não sendo uma iniciativa adequada, aí se passa para um ato mais extremo, que é a cessação da atividade perturbadora. Fechar o som, encerrar o barulho, né? Porque não há um respeito a parâmetros adequados. Veja que aí é um ato extremo. O problema se dá, sabe quando? Quando a atividade perturbadora da vizinhança provém de um órgão público ou provém de um serviço de caráter coletivo. Teve um caso em que uma unidade do Corpo de Bombeiros estava instalada numa área residencial. Você imagina o barulho que eles fazem, claro, fazendo o seu papel, mas entra caminhão do Corpo de Bombeiros, sai, buzina, sirene, que eles têm que acionar, né? E nesse caso, veja, adequar a atividade a horários corretos faz sentido, né? Incêndio acontece a qualquer momento, não dá para você limitar o funcionamento dessa unidade dos bombeiros. Segundo caminho, a propor uma cessação da atividade, pior ainda. Houve até um julgado em que se sugeriu mudar essa unidade para outro local, mas naquela cidade não havia local adequado também, então não era a solução de removê-los dali. Não dá para você proibir o serviço público do bombeiro. Então, nesse caso, o que a jurisprudência oferece como saída? Indenização. Aquele vizinho que insiste em morar daquele lado do Corpo de Bombeiros, que portanto não quer deixar o local, será indenizado, né, como forma de compensação desse prejuízo, dessa perturbação que ele está sofrendo. Então adequação da atividade a parâmetros regulares, cessação da atividade se ela for particular e indenização se for uma atividade perturbadora pública que não convém à coletividade ser removida ou ser limitada. Depois, a gente vai falar agora, né, depois que eu falei das meios de solução, de uma figura muito curiosa que é a árvore limítrofe, inclusive com bastante presença na internet, no Facebook, nas redes sociais, porque é aquela situação em que uma árvore se encontra, o tronco dela se encontra no limite entre duas propriedades, entre dois terrenos. Então, no primeiro momento, não pertence nem ao terreno A com exclusividade, nem ao terreno B com exclusividade. A lei considera que há uma presunção relativa de condomínio. Por que uma presunção relativa de condomínio? Condomínio é propriedade conjunta. Condomínio é compartilhamento do mesmo bem. Quer dizer, essa árvore estaria na propriedade compartilhada dos dois proprietários. Por que é uma presunção relativa, chamada presunção iuris tantum, né? Porque admite prova em contrário. Se houver ali um documento, uma testemunha, um elemento que possa demonstrar que, na verdade, essa árvore pertence a apenas um dos dois, aí nós vamos afastar o condomínio, né? Mas vamos supor que não seja possível fazer esse exercício de identificar quem é o dono exclusivo. Vai ser um condomínio. E como condomínio, qualquer atitude a ser tomada por um dos condôminos, quer dizer, por um dos proprietários, dependerá da anuência do outro. Puxa, professor, eu quero tirar uma fruta dessa árvore, da árvore que é minha. É sua, mas não é exclusiva. Você dependerá da anuência, da concordância do seu vizinho para remover esse fruto. Porque tudo que eu fizer, eu dependo da anuência do meu colega, proprietário da árvore. Agora, uma outra situação, veja, é diferente. Não há condomínio, não há tronco no meio. O tronco está inteiramente em um terreno, portanto, pertence exclusivamente ao dono desse terreno, mas os seus galhos invadem o terreno do lado. Primeira coisa, claro, o vizinho prejudicado com essa invasão dos galhos poderá naturalmente cortá-los até o limite da divisa dos terrenos. Ninguém é obrigado a tolerar galho invadindo o seu lado, né? Só que a problemática acontece quando existem frutos. Pelo seguinte, diz o Código Civil que o acessório segue o principal, tá lembrado? Logo, o dono do principal se faz dono também do acessório.
o dono da árvore é dono dos frutos que ela produzir. Tá bom. Agora, diz o código, esses frutos, se caírem naturalmente, se tombarem naturalmente em algum terreno, eles pertencerão ao dono desse terreno. Então pensa assim, eu tenho uma mangueira totalmente minha, ela frutificou. Se uma daquelas mangas cair no terreno do vizinho naturalmente, ele não pode arremessar objeto, tacar pedra, chacoalhar o galho, né? Tem que ser uma coisa natural. Bateu uma brisa, caiu lá aquela manga. A manga é do meu vizinho porque caiu no terreno dele naturalmente. E se essa manga cair na calçada, hein? Ela passar a pertencer ao público, né? A uma área pública. Vai ser de quem chegar primeiro. Nesse caso, ela não vai pertencer nem ao proprietário, dono da árvore, nem ao proprietário vizinho, porque caiu na área pública. É a mesma história, né? Daquelas pessoas que plantam árvore frutífera na calçada e acham que são donas absolutas dessa árvore. E aí quando vem aquele povo, né, investindo lá nas amoras, geralmente a amora atrai uma multidão. As pessoas vão se engalfinhando, vão se debatendo, né, subindo na árvore, pegando a amora mais docinha, aquilo cai na roupa. Aí diz, por falar nódia, deu nódia, é nódia, é nódoa, né? Ih, é nódia, estragou minha camiseta. Isso aí não tem porque quem plantou a amora reclamar, não é dele. Ele plantou lá, né, porque gosta da árvore, mas está em área pública, pertence a qualquer um que passar. Não é propriedade particular de ninguém. Voltando à questão do fruto, vamos pensar numa situação assim. O que está invadindo ao meu lado são os galhos da árvore do meu vizinho, porém cheio de frutos. Como é que fica essa situação? Porque eu não sou obrigado a tolerar a árvore invadindo ao meu lado. Eu posso cortar os galhos de um modo perpendicular e proporcional à divisa. Mas o galho está cheio de fruto. Sabe qual é o procedimento? Colher esses frutos e devolvê-los ao proprietário da árvore. Há uma figura também que aparece com muita frequência no Facebook, nas redes sociais, daquela bananeira, já viram? O pé de banana é todo de um lado e o cacho atravessa a cerca ou o muro e fica do lado de lá, né? Do lado de lá, lembra? Do lado de cá. Qual vai ser a problemática aqui? A quem pertence esse cacho de banana? Ao dono da bananeira. Está pendurado de cá, mas o acessório está preso ao principal. Se houver um vento natural, né? Alguma coisa completamente não forçada, e esse cacho despencar do meu lado, feliz de mim, que vou ser o dono dessas bananas. Mas enquanto presas ao principal, pertence ao dono da bananeira. Correto? Uma coisa é galho, que eu posso cortar. Outra coisa é fruto, que eu vou cortar e tem que devolver ao dono da árvore, porque o acessório segue o principal. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Vamos continuar agora, lidando com um tema muito bacana, inclusive com grande avaliação pela prova da OAB, que é a passagem forçada. O que é isso? A lei diz que o proprietário de um imóvel isolado, sem qualquer saída para a via pública, chamado prédio encravado, prédio aqui pode ser um terreno, prédio sinônimo de imóvel aqui. Esse proprietário ilhado, isolado de um prédio encravado, ele pode constranger o seu vizinho a lhe dar a passagem necessária para sair para a via pública. Então pensa assim, eu tenho um terreno que por algum motivo ficou ilhado, né? Foi feito um loteamento mal planejado, sobrou para mim um terreno que ficou ali isolado. Não dá para conceber propriedade de um imóvel isolado. A lei me autoriza que eu possa constranger você e meu vizinho a me dar essa passagem necessária. Direito de passagem forçada. Veja, não é negociar com o vizinho, é forçar a passagem. É constrangê-lo a me dar esse acesso à via pública. Por outro lado, coitado, ninguém merece, né, ter alguém passando lá no seu terreno o tempo todo. Ele terá direito a uma indenização. E essa indenização deve levar em conta também a desvalorização desse imóvel. Imagina, né? Quando houver lá, vou vender esse terreno para alguém,
esse alguém vai ter que tolerar também a passagem forçada do vizinho. Então, vai valer pouquíssimo, né? Pois bem, essa passagem forçada tem que ser feita, primeiro, sobre aquele vizinho que menos sofrer com ela. Essa é a primeira regra. Havendo 2 ou mais vizinhos aptos a fornecer a passagem, se deve escolher aquele vizinho que menos sofrer com ela. Pense assim, ó, posso escolher entre alguém que tem só um terreno e alguém que tem um terreno construído. Claro que quem tem só o terreno, até por não morar ali, vai sofrer menos com a minha passagem forçada. Outra coisa, escolhido o vizinho que dará a passagem, ela será feita do modo menos gravoso, menos pesado, menos inconveniente para esse coitado que vai ter que tolerar a passagem. Por exemplo, no vizinho tem uma casa com 2 corredores. Num corredor não tem janela, não tem quarto, não tem nada. No outro corredor ficam as janelas todas dos quartos. Claro, qual lado é menos inconveniente para o vizinho onerado? O corredor sem janela alguma. Então se faz também esse critério, né? A passagem pelo local ou pela maneira menos onerosa possível para o vizinho que está tolerando essa passagem, recebendo, claro, indenização. Essa mesma lógica a gente vai aplicar agora para a chamada passagem de cabos e tubulações. Eu, na verdade, tenho acesso ao meu terreno, ou então meu terreno não é para moradia, é só para plantio, só que eu tenho que levar até ele tubulações ou dutos de serviços essenciais, por exemplo, de água, de esgoto, de luz, de telefonia. Também poderei constranger o meu vizinho a dar essa passagem de cabos e tubulações. Também haverá uma indenização para esse vizinho onerado, e essa indenização também levará em conta a desvalorização do imóvel, né, e outros dados importantes que possam depreciar esse bem. Qualquer tipo de intervenção aqui, para ser feita nessa passagem, né, tem que contar com a anuência do proprietário do terreno que está sofrendo a passagem. Mas veja, é direito automático e impositivo ter a passagem de cabos e tubulações. E, de um modo particular, isso vai se aplicar ao próximo tema, a passagem de águas. Como assim? A gente tem aqui 2 cenários possíveis na passagem de águas. No primeiro momento, imagine você uma fazenda que precisa buscar água numa nascente ou numa fonte da fazenda do lado. Eu pergunto a você, eu que não tenho nascente alguma e não tenho fonte, posso obrigar o meu vizinho a me dar essa água? Não, né? Problema meu. Eu que comprasse uma fazenda mais abastecida, melhor estruturada, então não é obrigação do vizinho. Até porque eu posso furar um poço artesiano, obter essa água de outros modos. Porém, eu posso propor uma servidão com ele. Grave isso, gente. Servidão é contrato. Servidão não é imposição legal. Servidão é proposta. Se ele quiser, ótimo. Se não, problema meu. Então, eu proponho para o meu vizinho que ele me deixe de modo gratuito ou oneroso buscar água até nessa fonte ou nessa nascente. Esse é um cenário. O segundo cenário é o seguinte: quando há um curso de água que acaba atravessando 2 ou mais áreas. Vamos pensar assim, um riacho, ou então, né, um córrego, um rio, que acaba cortando 2 fazendas. A gente vai chamar de fazenda superior e fazenda inferior. Se esse curso ele é natural, sempre existiu, então a restrição é que o proprietário da fazenda superior não faça qualquer atitude, por exemplo, não polua, não limite o volume de água, não intervenha nessa parte do seu rio que possa trazer qualquer prejuízo ou perda para o proprietário inferior. Então, se por exemplo ele poluir o rio no lado dele, ele vai ser obrigado pelo Código Civil a despoluir o rio, já que ele também atende ao outro dono, e ainda pagar indenização
pelos prejuízos ocasionados, tá? Uma coisa importante, ó, se por exemplo ele tem o rio lá, né, correndo normal, ele quer desviar o curso para irrigar a sua lavoura, para atender alguma conveniência, ele precisa da concordância do proprietário de baixo, tá? Porque ele por debaixo vai perder o abastecimento daquela água do rio. Agora, se aquele desvio de curso já era artificial, quer dizer, o proprietário fazendeiro de baixo já recebia o curso que não estava ali, né, que isso foi também intervenção humana, aí o responsável da fazenda de cima pode mudar o curso como ele bem entender, tá? Por quê? Porque o abastecimento que o rio está fazendo à fazenda inferior já é artificial. Não era para ter aquele rio ali. Já é resultado de uma intervenção humana do passado. E claro que aí, represamento, intervenções com obras feitas pelo fazendeiro de cima, da fazenda superior, que poderão afetar, né, o aproveitamento da água, o próprio consumo dessa água pelo proprietário inferior. Isso tudo tem que ser feito com cautela, sob pena de gerar também indenização e desfazimento, diz o Código Civil. Se for lá uma intervenção nociva ao fazendeiro de baixo, ele, prejudicado, pode exigir o desfazimento dessa obra e ainda o pagamento de indenização. E para fechar com você, o tema dos limites entre prédios e direito de tapagem. Sabe aquela história de um terreno que não tem um muro ainda? E a pessoa fala, bom, eu vou murar o meu terreno. Como eu estou murando, né, não vou nem perturbar meu vizinho, porque não vou constrangê-lo a dividir a despesa. Besta que a pessoa é. Porque diz o Código Civil que é direito do vizinho murar, cercar, valar, que é colocar vala, até cercar com sebe viva, que é a famosa cerca viva, dividindo a despesa dessa intervenção com o seu vizinho, de modo proporcional. Eu posso constrangê-lo, portanto, a participar desse custo comigo. Não é uma benevolência dele se ele resolver fazer. É um direito meu, é uma imposição da lei. E não só na construção, mas também na conservação. Todo ato futuro necessário à conservação desse bem dependerá também da participação dos dois proprietários, tá? E uma regra importante aqui, como é que fica a questão de alguns tapumes que são importantes, são necessários para necessidades especiais? Pensa assim, eu tenho lá uma chácara, a cerca sempre foi suficiente, né? Cerca está ok, porteira está ok, sebe viva até ok. De repente o vizinho cria galinha e solta lá os pintinhos pelo terreno, né? As galinhas, os frangos. E começa a passar para o meu lado. Eu posso exigir do meu vizinho que faça um tapume próprio para aquela situação. Ele que foi o causador da situação, da necessidade do novo tapume, é que vai responder por essa obra. Outra coisa, e quando não há uma definição muito clara de cerca ou de divisa? Por exemplo, tinha uma cerca que dividia as duas fazendas, a cerca caiu, ninguém nunca mais fez outra, e não se sabe exatamente o ponto de passagem dessa cerca. A lei diz assim, primeiro se tenta provar a chamada posse justa daquele trecho. Por exemplo, caiu a cerca há muitos anos, aí meu vizinho acabou ocupando aquele pedaço ali e nunca foi contestado, né? Ocupou por boa fé, sem saber que talvez fosse meu terreno. Dali, né, o que for a posse justa, a gente passa uma nova cerca para não criar o problema com o vizinho. Ah, mas não dá para saber, né? Não tem uma posse justa, isso nunca foi pacificado entre eles. Então aí, havendo essa contenda, a lei manda que se divida esse pedaço por igual entre os dois, tá? Por fim, se eventualmente essa divisa por igual trouxer algum inconveniente, por exemplo, acabou gerando a remoção de uma árvore, ou levaria a remover uma árvore, alguma outra ofensa ambiental, então nesse caso a lei manda que o proprietário, um deles, compre a parte do outro, né, assuma a parte do outro,
para preservar essa árvore, preservar essa plantação, com indenização daquele que foi prejudicado, né? Regras, portanto, que na sua essência procuram, no primeiro momento, evitar o conflito e depois solucioná-lo quando o conflito de vizinhança já se instalou. É isso aí, pessoal. Até a próxima.